E, gente, tudo beleza? Você sabia que você tem um inimigo que pode ser mortal e que esse inimigo está bem mais próximo do que você imagina? Pois bem, se quer continuar sabendo e quer saber sobre o assunto, fique conosco aqui em mais um vídeo do nosso Viva a Teologia no quadro Reflexão Viva. Fique conosco. Você tem um inimigo que é muito perigoso para a sua vida. E esse inimigo é você. Sim, eu preciso ter muito cuidado comigo mesmo. O nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Mas por que isso? Porque eu sou o meu maior inimigo. Isso tem a ver com uma palavrinha pequenininha, mas muito importante e que muita gente não gosta de falar, de nomear e nem de saber. É o pecado. É verdade, né? Por causa do pecado, nós somos inimigos de nós mesmos. Pecado quer dizer, significa errar o alvo, né? Vacilar, cair. Para você ter uma ideia, para nós termos uma ideia, né? Na origem do hebraico, pecado quer dizer ratá. No grego, pecado é amártia. E no latim, pecado é peccare. Todas essas três palavrinhas, elas significam mais ou menos, dão ideia da mesma coisa. Que é errar o alvo, né? Vacilar, errar o caminho, seguir em outra direção, seguir em outra rota que não é a rota correta. E sabe, lá no dicionário da Bíblia de Almeida, pecado vem com a seguinte definição: falta de conformidade com a lei de Deus em estado, disposição ou conduta. Pecado é isso, é não estar em conformidade com o que Deus quer. É desobediência a Deus, desobediência ao que Deus pede. Vocês devem saber um pouco sobre a história do pecado. Um dia, Deus criou o universo, criou o mundo, formou a terra, fez as plantas, animais e fez a sua obra-prima, o ser humano. Nós, seres humanos, somos obra-prima de Deus. E Deus colocou os seres humanos, Adão e Eva, num lugar específico para eles viverem, para eles estarem sendo cuidados e para eles cuidarem do lugar, que é o Jardim do Éden. E nesse jardim, nesse lugar, Deus falou que o ser humano podia fazer tudo, comer de tudo que tinha lá, né? Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas justamente Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal. Ouviram a voz da serpente e desobedeceram aquilo que Deus tinha falado para eles não fazerem. E a partir daí, Adão e Eva conheceram o pecado. E o pecado entrou dentro dos seres humanos. A partir desse pecado original,
Nós temos essa característica em nós, né? E olha só, nós muitas vezes nem percebemos que estamos fazendo algo errado, porque já está dentro de nós, já faz parte, infelizmente, do ser humano. Olha só o que a Bíblia diz lá em Salmo, capítulo 19, versículo 12. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Olha só, o salmista Davi, ele mesmo declara que ele não pode perceber os erros dele. E isso é verdade, né? Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, né? E nem percebemos, porque é característica do ser humano, a partir do pecado original. Somos todos pecadores. Isaías também, em seu livro, reconhece que ele é um pecador. A partir de que ele viu o trono de Deus naquela visão, ele fala: ai de mim, porque sou pecador, homem de impuros lábios. Eu mereço morrer porque vi Deus, vi a glória de Deus. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Mas por que Adão e Eva pecaram? Por que eles fizeram tamanha, perdão pela palavra, idiotice de ir desobedecer a Deus, o Criador, aquele que os amava, né? Aquele que cuidava dele? Diz a Bíblia que Deus ia toda tardezinha falar com Adão e Eva, ou seja, Adão e Eva tinham a presença de Deus continuamente com eles. Mas por que eles pecaram? Deus, quando nos criou o ser humano, ele criou a gente com um atributo muito interessante, o livre-arbítrio, né? Que é o atributo de poder fazer escolhas. Nós podemos decidir o que nós queremos fazer. Diferente dos animais, que não têm essa escolha. Eles agem por instinto. Nós não. Nós não somos robôs de Deus que fazemos sem pensar o que Deus quer. Deus, em seu infinito amor, ele nos criou para fazer escolhas, poder fazer escolhas e decidir entre o bem e o mal, entre seguir a ele e não seguir. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, há uma ótima palavra de Deus que explica isso. Vamos ler? Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e tua descendência. Meus irmãos, minha gente, né? Realmente necessitamos de conhecer que Deus é um Deus bondoso e que quer que a gente escolha os nossos caminhos. Mas precisamos que esses caminhos sejam os caminhos bons, aquele que Deus quer. Necessitamos disso. Necessitamos ouvir a Deus para seguir no bom caminho. O pecado, ele trouxe algumas consequências para nós, para mim, para você. As consequências, primeiramente, foram físicas. Nós hoje morremos. Há o sofrimento da mulher para dar à luz, para fazer o parto. Há a dificuldade para se trabalhar. Hoje o homem, para conseguir o seu sustento, é muito mais complicado do que antes no pecado. Você vê, tantos desertos tem por aí, tantas terras áridas tem por aí. Muitas vezes a terra não dá o que o ser humano quer, ou precisa, ou necessita. E muitas vezes nós, na área urbana, também sofremos com o trabalho, porque é estressante, é desanimador. Isso tudo por causa do pecado.
E o pecado também trouxe consequências espirituais e emocionais. Sim. Quando Adão e Eva pecaram, a partir dali, diz o texto lá de Gênesis 3, que eles sentiram medo, eles sentiram vergonha. Eles, quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam, porque estavam com medo, estavam com vergonha. Antes do pecado, antes do erro, eles não tinham medo de Deus, não tinham vergonha de Deus. E agora eles passam a ter medo e vergonha de Deus. O pecado trouxe isso, a desobediência trouxe isso para eles e para nós. Nós, o nosso interior, ele tem uma propensão de não buscar a Deus. Por quê? Por que isso? Porque às vezes é tão difícil orar, porque às vezes é tão difícil ler a Bíblia, porque às vezes é tão difícil ir na igreja. Porque interiormente nós temos aquele pecado original. E isso nos faz ter medo, nos faz ter vergonha de buscar a Deus, do Senhor. Além disso, o pecado trouxe vazio, falta de paz e morte espiritual. É verdade. Nós estamos mortos espiritualmente porque nos afastamos de Deus. Sim, por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. E é por isso que muitas vezes é mais fácil pecar do que nós obedecermos a Deus. É mais fácil a gente ser levado às coisas ruins do que obedecermos ao Senhor. Lembro do exemplo lá de criança, né? Quantas vezes nós vemos crianças, às vezes nossos filhos mesmo, egoístas, não querendo emprestar o brinquedinho dele, ou brigando com um coleguinha, né? Quantas vezes a gente viu criancinhas indo para as tomadas, né? E mesmo a gente dizendo não pode, ela vai lá e quer mexer naquilo que não pode. Essa é a consequência do pecado, né? Por isso que nós somos os nossos maiores inimigos. Todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, versículo 23, diz o seguinte para a gente: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma briga dentro de nós. Mas sabe, existe uma luz no fim do túnel. Existe uma boa notícia nisso tudo que a gente já explanou. Um dia, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça e misericórdia, nos trouxe um Salvador. Deu para a gente um Salvador. E esse Salvador é Cristo Jesus. Quem está e aceita essa salvação de Deus, quem recebe a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, tem o perdão de Deus. Nós, como seres humanos, né, como criaturas, somos e temos o hábito de pecar. Temos o hábito de errar. Mas Deus, quando envia Jesus, Ele envia a salvação dessa escravidão do pecado, a salvação desse mal que está dentro de nós. Então, por isso, não pense mais. Tome a decisão de seguir a Cristo. Deixe a sua vida nas mãos de Deus através de Jesus. Deus é tão bondoso, tão amoroso, que Ele quer ver o nosso bem. E Jesus veio para nos salvar, para nos libertar dessa escravidão do pecado, desse erro de Adão e Eva, né? Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pense nisso. E quer saber mais? Quer saber mais sobre essa salvação? Continue vendo nossos vídeos. Continue vendo e participando do Viva Teologia. Os próximos vídeos nós vamos explicar um pouco mais sobre essa salvação de Deus, ok? Não esqueça de comentar aí, compartilhe com seus amigos que talvez precisem também dessa palavra, né? E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, é muito importante para nós a sua participação no nosso canal Viva Teologia. E lembre-se, você é o seu inimigo, mas se você se entregar a Cristo, Ele te libertará da escravidão, do pecado. Ok? Deus te abençoe infinitamente mais. Até lá!